Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com Érico Silveira, ele que é secretário executivo do Trabalho em Alagoas, e ele nos fala inicialmente sobre o crédito do trabalhador, lançado recentemente pelo governo federal, e como o Cine Alagoas está auxiliando no cadastro para empréstimos consignados. Secretário, obrigada inicialmente por sua presença aqui no programa. E eu inicio esse bate-papo perguntando sobre o passo a passo, né, para que os trabalhadores alagoanos tenham acesso a esse crédito. Isso mesmo. Que bom voltar aqui, estar frente a frente contigo, falando para os alagoanos e de um assunto tão importante, né? Que é abrir crédito para o trabalhador, para a trabalhadora do nosso estado. E nós sabemos que as empresas, como um todo, elas formam parcerias com instituições financeiras, com bancos, para que possam abrir créditos para os funcionários. E a gente sabe que a taxa de as pessoas que estão devendo, as pessoas De que têm inadimplência, né? as taxas de inadimplência, a falta de crédito no comércio, isso dificulta, não é, o crescimento econômico do país como um todo. E pensando nisso, o governo federal, ele criou o crédito do trabalhador visando a possibilidade de achatar essa taxa para que o trabalhador brasileiro, o trabalhador alagoano, ele possa ter acesso de uma forma mais fácil e que ele possa cobrir, de repente, aquele consignado do ano passado, sobra alguma coisa para ele fazer uma compra de uma TV, de uma geladeira, reformar uma casa, e ele possa pagar com juros menor, uma parcela menor. E como foi lançado no mês de março, nós fizemos uma campanha aqui em Alagoas ensinando os trabalhadores a fazer o passo a passo de acesso ao seu crédito, Por meio do Cine? por meio do Cine. O trabalhador que tem acesso ao smartphone e sabe operar no gov.br facilita, mas tem muitos deles que não conseguem. E aí o governo de Alagoas, através do Cine, consegue disponibilizar esse passo a passo, esse encaminhamento para que ele possa ter. A princípio, todo trabalhador, e a gente sabe hoje que o número de pessoas que já têm acesso ao Gov é muito grande. Então ele baixa no seu telefone o gov.br, em seguida ele baixa a carteira do trabalho digital. E todo o passo se inicia aí. De que forma? Ele abre, lá vai ter uma aba, porque quando ele está cadastrado no Gov e ele acessa a sua carteira, ele vai ter os dados e as possibilidades para ter acesso a esse crédito, a esse consignado. E ele se dá, dentro da carteira de trabalho, ele vai ter acesso lá a mais de 40 instituições que poderão ofertar. E cada uma delas vai ter a sua taxa de juros. Então ele pode fazer, por exemplo, uma simulação na Caixa Econômica. Quando ele não tem trabalhador alagoano, ele pode ir a um dos postos do Cine aqui do estado. São 12 postos. Aqui na capital são 4. Nós temos na via de acesso, em frente ao Shopping Pátio, no Sistema Já. Nós temos na Comendador Leão, também ali ao lado do Jaraguá Tênis Clube. Nós temos no Marcel Shopping. Nós temos também no Shopping Farol. Então, aqui da capital, ele pode ir até um desses postos e lá terá a orientação. Esse é um meio. Né? Aquele que já tem o acesso não precisa ir. Mas se tem alguma dúvida, não pergunte a um estranho, porque lá ele pode, de repente, criar uma falsificação, pegar um dado pessoal seu, e aí a gente não sabe do que essas pessoas são capazes. Então, o governo de Alagoas abriu essa possibilidade de auxiliar os trabalhadores nesse sentido. Esse novo modelo de empréstimo consignado é acessível a todos os trabalhadores? Sim, todos os trabalhadores com carteira assinada. Imagina que uma trabalhadora doméstica, uma mulher que trabalha fazendo a sua atividade diária como doméstica, anteriormente, dificilmente ela teria acesso a um crédito consignado.
hoje é possível. Trabalhadores rurais também. Trabalhadores rurais também terão acesso a esse crédito. O trabalhador que está cadastrado também no MEI, que também outrora não tinha essa oportunidade, hoje ele tem. Então, todos aqueles que têm FGTS, que está ali mensalmente contribuindo para o fundo, ele terá acesso. E aí onde está o pulo do gato do governo federal. O que ele dá como garantia à instituição financeira é justamente o FGTS. Isso diminui a inadimplência e a segurança dos bancos de que aquela pessoa poderá não pagar e isso gerar um problema na economia do país. É interessante que, como todos os trabalhadores têm acesso, verificar qual a instituição financeira que cobra o empréstimo de forma mais atrativa, né? Isso. São mais de 40 instituições e lá vai ter uma lista. E você pode pegar uma delas e fazer a sua simulação. Lembrando que o comprometimento da renda não pode ultrapassar 35% do seu recebimento bruto. Do valor total. Do valor total do que você recebe no seu salário. Então, esse é o valor da taxa, o valor da parcela. E é interessante que aqui no nosso estado, desde que o programa foi instituído, está implantado e já está vigente, e as pessoas estão buscando, já são quase 7 mil alagoanos que tiveram acesso ao crédito. E que tiraram... Adesão rápida. Muito rápida. E, porque o prazo para consulta e o retorno é rápido. Em uma semana ele consegue fazer todo o trâmite. Ele se habilita ao empréstimo? Ao empréstimo. Se ele estiver tudo certo. O que pode não inviabilizar o empréstimo? As regras gerais? O que pode trazer como dificuldade para o trabalhador é a questão da contribuição do FGTS dele. Por isso que é importante que os empregadores eles façam um repasse de forma correta. Muitas vezes ele desconta do funcionário mensalmente, mas ele não vai lá e não faz. Deposita. Isso é um dos problemas que pode ocorrer. Mas, no modo geral, o governo federal ele tem aberto esse crédito para que todos os brasileiros tenham acesso a ele e faça a economia girar e diminua a taxa de inadimplência e possa fazer o mercado aquecer mesmo. Viabilizar o nome no Serasa, né? Ele não há nem essa consulta a princípio. E é importante também informar que isso vai pela instituição financeira, tá? Tem instituição que isso não é uma regra, tem algumas que sim, consultam. Que consultam. E você, trabalhador, pode ir a uma agência e lá pode negociar também. Tudo isso é flexível. Secretário, em relação aos microempreendedores individuais, como eles podem ter acesso? O trabalhador, o microempreendedor, né? O MEI, o acesso à carteira de trabalho, o acesso a esse crédito é no mesmo modo. Assim como o trabalhador que lida no campo, o agricultor, pessoa que tem, como a doméstica também, a trabalhadora, ele tem esse acesso, todos eles, via carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital, ela foi instituída quando? A carteira de trabalho digital ela está disponível desde que o GOV foi implantado. Foi implantado. Só que ela passa por avanços periodicamente. É como um celular que pede sempre uma atualização. Né? A gente tem um telefone, a gente sabe. Então, como é um aplicativo, ele vai sendo moldado. Aumenta o número de pessoas cadastradas, ele precisa de mais capacidade, ele precisa de mais informações. Então, anteriormente, das atividades do Cine era a impressão da carteira de trabalho azulzinha. Exatamente. Né? Aquela carteirinha. A que nós, dessa geração, temos. Né? Eu tenho a minha até hoje. E isso, hoje, o nosso trabalho lá, das atividades do Cine, é a gente orientar a pessoa a ter acesso, porque hoje tudo é digital, né? E gratuito, é importante dizer que esse trabalho do Cine é gratuito. Né? O trabalho é gratuito. Isso é uma parceria governo federal e os estados. Aqui em Alagoas
nós temos, a Alagoas tem uma excelente relação com o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos, inclusive, muitas novidades em parceria com o Ministério. Tem muita coisa boa vindo para Alagoas através do Ministério, através de parcerias. E isso a gente vai, no decorrer do ano, a gente vai implantando e vamos levando ao conhecimento e principalmente chegando na ponta, no trabalhador, que é quem deve ser beneficiado por todo esse trabalho. Hoje já são quantos trabalhadores habilitados? Hoje nós temos quase 7 mil. 6 mil é um número razoável. E numa média de R$ 5.300. A média no país é um pouco maior, ela passa um pouquinho de 6 mil. Mas assim, já é um número considerável de trabalhadores que têm acesso a esse crédito e graças a essa facilidade, né? O Cine tem disponibilidade para atender essa demanda crescente, porque cada vez que se fala... o número aparece e as pessoas vão em busca. Muito. A gente sabe que a atividade dentro do Cine, ela é composta também por outros serviços. Mas assim, nós temos aqui, por exemplo, no JA, nós temos o sistema de serviços que o governo disponibiliza através das unidades JA, e um dos postos, um dos atendimentos é o posto do Cine, né? O Sistema de Empregos, Nacional de Empregos. E aí a gente consegue lá, sim, fazer o atendimento, orientar. A gente sabe também que não é todo mundo que vai em busca dessa orientação. Muita gente já tem acesso, já sabe. Muita gente já sabe. Pode fazer portabilidades, né? Pode fazer portabilidades. Que é um assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. Em 1 minuto estaremos de volta. Já, já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Éric Silveira, ele que é secretário do Trabalho em Alagoas, e nos fala inicialmente sobre o crédito do trabalhador lançado pelo governo federal e como o Cine Alagoas está auxiliando no cadastro de empréstimos consignados. Secretário, o desconto desse empréstimo, ele como pode ser viabilizado? Já tem como nos dizer? O acesso a ele é através da carteira, como falamos anteriormente. Ele vai ser disponibilizado na conta do trabalhador e ele já vai ter um repasse direto do empregador para a instituição financeira. Ele consegue já receber esse valor líquido, como todos os outros empréstimos consignados, eles ficam disponibilizados e é repassado então para a instituição financeira. E custa na folha salarial através do e-social, né? Ele fica lá informando que ele tem aquele empréstimo, que não ultrapassa o valor de 35% e que na sua folha ele será descontado aquele valor que aí vai ser fixo de acordo com o número de parcelas que cabem dentro da instituição financeira, o valor da parcela e o valor que ele pediu como consignado. O senhor falava no bloco anterior sobre portabilidade, né? Sobre alguém que já tenha, algum trabalhador que já tenha um empréstimo, poder utilizar outra instituição financeira para continuar pagando. Isso. Ele informa aquela instituição na qual ele está tentando a negociação. Eu vou dar um exemplo na prática. O funcionário que recebe um exemplo, Bradesco ou Itaú, ele fez um pedido pela Caixa Econômica, ele leva aquela informação para o banco e ele consegue lá levar esse pagamento para aquele banco a partir do momento em que ele conclui o processo e fecha aquela negociação. Ele pode ter até um valor a mais
que ele poderá utilizar para uma compra de uma necessidade dele pessoal. Então, ele consegue fazer a portabilidade com uma taxa de juros menor. A gente sabe que o país hoje está com uma taxa de juros como um todo alta. Mas não se entende essa taxa de juros alta porque o Copom ele não tem seguido, por exemplo, a vinculação com o percentual da inflação. A inflação no Brasil pode apresentar 1%, a taxa de juros está em 13, 10, 13, sempre acima dos 10%. Isso não faz muito sentido, né? Verdade. Mas, para o trabalhador, o que garante que essa taxa ela será achatada? E é melhor que ele faça um novo empréstimo, apesar de que, quando ele fez aquele empréstimo, a taxa era menor. Hoje, com a garantia do FGTS, ele consegue sim ter uma taxa de juros menor. Outro exemplo é que ele poderia estar pagando R$400, né? Naquele empréstimo que ele fez anteriormente, para quem ganhava um salário mínimo. E essa taxa hoje é menor, fazendo com que ele possa tanto diluir o valor do consignado por mais tempo, ou adquirir esse valor e pagar num tempo mais curto, porque o valor será menor. Pois é bem atrativo, realmente. Agora, a contratação do banco, ela se dá em quanto tempo nesse processo? Ele dá entrada, por exemplo, numa segunda-feira, ele faz a solicitação. O banco tem 48 horas para respondê-lo. Ele consegue ter essa resposta e ele vai estar acompanhando sempre dentro da carteira digital e também por e-mail. Ele tem essas informações. Se ele não consegue, ele pode também ir até uma instituição financeira e lá na parte de atendimento poderá ser orientado. Há algum atendimento especial nos bancos para para o trabalhador que participa desse processo? Não, até então não temos esse conhecimento de que foi aberto um atendimento a esse público específico. A gente sabe sim que lá no atendimento ele vai pegar uma senha destinada para esse assunto, né? Ou assuntos voltados para empregabilidade, para o trabalho, para o trabalhador. Mas o acesso exclusivo e único que a gente sabe que foi disponibilizado e que isso isso também estimula o trabalhador brasileiro, o trabalhador alagoano, a ter essa tecnologia, a estar cadastrado e ter o seu acesso ao Gov, porque isso unifica todas as informações dentro do sistema do governo federal. Ele vai ter acesso a todos os trabalhadores como um todo. Então, aquele trabalhador, ele tem, por exemplo, está até perto de se aposentar, lá com seus 65, com a idade já, e nunca teve esse acesso. Ele obrigatoriamente vai ter que fazer o cadastro no Gov. E aí, para ele também é muito importante. Tem restrição de idade? Não tem. Não há restrição? Não há. 18 anos, começou a trabalhar, tem carteira assinada até o período da sua aposentadoria. Pois é, porque é na aposentadoria que as taxas vão... as parcelas. As parcelas diminuem, verdade. Então, é interessante, porque nos bancos particulares, privados, né, que não sejam bancos públicos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, você tem mais idade, você paga até mais de juros, né? Para conseguir um empréstimo. Eles criam até seguros, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem um empréstimo, ele faz um seguro de garantia para o banco. Se acontece alguma coisa com aquele cidadão, aquele trabalhador, o seguro cobre qualquer indisponibilidade de pagar daquele mês em diante. Isso acontece também. Consta que a portabilidade pode ser realizada a partir de 6 de junho. Está confirmada essa portabilidade? A partir de 6 de junho. A portabilidade, ela estava garantida, eu acredito que não mudou. É a partir agora do mês de abril, da segunda quinzena. Pode ter antecipado, isso pode ter uma informação durante o lançamento, né? Isso. O programa ele se iniciou no mês de março e foi dado 30 dias para que essa portabilidade ela pudesse ser efetivamente disponibilizada para o trabalhador. A informação que temos, e eu acredito que não mudou, é que no mês de abril, 25 de abril. A partir de 25 de abril, exatamente, o trabalhador terá acesso a essas informações e poder trazer o débito com a taxa de juros maior.
de um determinado banco, de uma determinada instituição financeira, para aquele nova instituição financeira para pagar menos pelo débito. Vai ser uma corrida, tanto dos bancos para conseguir convencer a optar pelo seu, né, como também das pessoas que até então não tinham essa oportunidade. Pois é, e assim, a gente leva essa informação por todo o estado. E as pessoas perguntam, procuram saber quem tem direito, o trabalhador do corte de cana tem direito, e aí a gente vai explicar, ó, esse agora especificamente, ele está destinado para o CLT, o trabalhador com a carteira assinada que tem FGTS. Sem indiscriminatória. Sem discriminatória, não há. Pois bem, o senhor falou, né, por todo o estado de Alagoas, vai levar essa oportunidade para os trabalhadores, está sendo levada. O Cinemóvel é fundamental nesse aspecto? O Cinemóvel é uma máquina. O governo de Alagoas tem levado para todo o estado os serviços ao trabalhador alagoano. Incrível como há uma necessidade daquela nossa unidade que roda os 4 cantos desse estado. São 12 unidades? São 12 unidades, mais a unidade móvel, que nós estamos implantando também outro serviço novo e que acreditamos que esse mês, no máximo o mês que vem, a gente terá disponível também a carteira de identidade ao trabalhador, porque muitas vezes o trabalhador ele vai ter um acesso à empresa, né, vai fazer uma entrevista, mas o documento está velho, perdeu e precisa do documento. Rasurado. Rasurado. Vezes, né? Pois é, então, e é importante que tenha nova. E aí, como nós viemos do Instituto de Identificação, lá a gente via a necessidade do trabalhador ter a carteira. Olha, eu tenho uma entrevista de trabalho hoje à tarde, preciso da carteira com urgência. E por que não, né? O governador Paulo Dantas, ele tem, para ele é uma determinação, para a gente é muito bom, porque integrar os serviços do Estado, isso dá uma comodidade maior ao alagoano. Se a gente pega a unidade móvel e aí a gente leva todas as atividades do Cine e agrega outros serviços, quem vem com isso é o alagoano. É que não tem que se deslocar para Maceió muitas vezes. A gente iniciamos o ano passado, esse ano a gente estamos fazendo com mais frequência atividades naquelas regiões mais periféricas da capital. Até onde o Cinemóvel foi mais distante da capital? Nós temos serviços em Delmiro Gouveia. No extremo. No extremo. Temos em Maragogi. Né? Nós teremos agora em Traipu. Vamos levar o Cinemóvel para lá, junto com o Emprega Mais Alagoas. E isso aproxima. Muitas vezes, o trabalhador aqui na capital, ele não tem condição de sair lá da grota, da favela, para ir numa unidade móvel, no Cine. E nós levamos a unidade móvel para que ele possa ter esse atendimento na sua porta, na sua rua. Fizemos, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, um trabalho, nós estamos desenvolvendo, é a minha vez, é um trabalho que ele é fundamental, é muito importante a gente poder trabalhar as pessoas que estão cadastradas no Cade Único. A gente leva o ônibus, a Secretaria de Assistência Social, ela tem acesso ao nome, ao telefone daquela pessoa, e a gente leva a unidade até o bairro, até a grota, um exemplo, fomos às Piabas esses dias, e aí a gente pega o trabalhador, convoca, passa um carro de som, tem oportunidade de emprego para você, chamando, e aí aquele cidadão, aquela cidadã que muitas vezes está em casa tomando conta da filha, do filho. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Porque tem os filhos para criar. Pois é, mas ele lá vai ter orientação, e se tem condições, se permite entrar no mercado de trabalho, a gente leva até ele as oportunidades. Só essa semana, nós tivemos quase 800 oportunidades aqui na capital e na Grande Maceió. E aí a gente não aguarda somente que o trabalhador ele vá até um posto. A gente leva a unidade móvel a essas localidades. Essas oportunidades são identificadas de que forma? As oportunidades de trabalho, Sim. Nós temos uma equipe que faz essa busca nas empresas,
E aí a gente consegue, na rede hoteleira, um número X de vagas de emprego. Né? O trabalho do Cine é esse, né? É fazer essa intermediação de mão de obra. Aí usamos os meios de comunicação de massa, a rede social, para que a gente possa disponibilizar essas vagas e fazer esse chamamento ao cidadão. Programas jornalísticos, Programas jornalísticos, TV aberta, comunicações de massa, isso, rádios, né, tão importante que chega em todos os cantos. E aí a gente consegue, nesse programa, por exemplo, fazer esse chamamento, criar essa oportunidade, gerando também oportunidades de cursos também. Profissionalizantes. Porque é muito difícil. Se a gente analisar, o trabalhador, ele teve uma oportunidade lá atrás de receber um auxílio. Aí, juntando os auxílios, ele ganha em torno de R$ 1.200. Aí aparece uma oportunidade de emprego para ele trabalhar ganhando salário mínimo. Ora, que dificuldade é para o cidadão, para a cidadã sair de casa, acordar cedo, colocar uma roupa, tomar café, para no final do mês receber um salário, abrindo mão do auxílio. E as pessoas muitas vezes falam, porque não quer trabalhar. Não é isso. Aí é onde entra o trabalho do governo do Estado. Porque quando a gente gera qualificação para o cidadão, quando a gente permite que ele possa ter uma qualificação, a gente consegue ali permitir que ele tenha acesso a um salário melhor. Um exemplo, estamos com o Emprega Mais Alagoas na área da indústria. Fizemos um curso de operador de empilhadeira. E tinha lá, porque eu gosto sempre de conversar com eles, entender, até para a gente conhecer, né, esse mundo do trabalho. O rapaz, ele era pedreiro autônomo, e ele disse, olha, eu cansei de trabalhar no sol, jogando massa, sentando tijolo, eu vou trabalhar agora dentro da indústria. E ele disse, olha só, eu poderia estar trabalhando como autônomo, recebendo de uma casa, de um serviço, por fora e estar com o meu auxílio, mas aqui eu sei que meu salário vai passar de R$2.000. Então, para mim, é muito melhor. Claro. E é esse trabalho que o governo de Alagoas tem feito, é gerar essas oportunidades para que a pessoa tenha dignidade, né? O maior programa social que um governo pode disponibilizar para a sua população, para o seu povo, é a geração de emprego e renda. E isso sim faz com que haja uma evolução. Até porque o país ele não aguenta tanto tempo, o custo para o país é muito alto do auxílio. E nós estamos com esse trabalho hoje de empregar essas pessoas, dar muita oportunidade. Substituir o auxílio pelo emprego, né? Lembrando que ele não perde. O trabalhador, a pessoa que recebe o auxílio e tem a carteira assinada, ele ainda passa 12 meses recebendo 50% do seu auxílio, para que ele não perca de uma vez, mas ele continue. Se programe. Exatamente. Veja, porque muitas vezes ele tem aquele medo, aquele receio de ir para o mercado de trabalho, trabalhar 2 meses e ser demitido. E agora? Para eu voltar a pedir esse auxílio, como é que vai acontecer? Não tenho mais. Aí todo mundo tem medo. E se a gente gera oportunidade de trabalho para ele, e ele tem essa qualificação, ele não vai só ganhar um salário mínimo. Secretário, para a gente arrematar este bloco, em relação às vagas, que segmento pode-se dizer que está mais à frente dos demais aqui no Estado? Nós temos comércio, indústria e serviços. Com certeza, a área de serviços ela prevalece. A rede hoteleira é um exemplo disso. Nós temos um turismo muito aquecido, não só na capital, mas pulverizado. Desde as margens do São Francisco, em Piranhas, né, Olho d'Água do Casado, Pão de Açúcar e todo o litoral norte. Aí a gente vai até Maragujão, onde é muito aquecido. E é de janeiro a janeiro. A janeiro, exatamente. Antes era alta e baixa temporada. Exato. Hoje Alagoas não vive mais isso. Maravilha. Você vai no mês de junho, numa segunda-feira, a um desses pontos onde o turista vai. É cheio. Então é de todos os tempos. Está consolidado, né? O turismo em Alagoas. E crescente. Não é só consolidado. É consolidado com perspectivas de crescimento,
novos resorts. O município como Japaratinga. De norte a sul do estado. De norte a sul, mas Japaratinga fizemos uma visita recentemente e o gestor do município, Del, amigo, disse, nós temos aqui no município, que era tão pacato, tão hospitaleiro, assim, era acanhado o turismo de Japaratinga, né? Milagres. Só tem que muito se preocupar forte. com a sustentabilidade, né? Aí assim, é esse o cuidado que os municípios estão tendo, né? Para ter o seu trabalho voltado para ordenamento do município, né? O plano diretor, tudo isso tem que ser pensado, questionado, para não haja um crescimento de forma inadequada, irregular. Irregular, pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Eric Silveira, secretário do Trabalho em Alagoas, que nos fala sobre o crédito do trabalhador, lançado pelo governo federal, e como o Cine Alagoas está conduzindo essa questão do cadastro para empréstimos consignados. Secretário, nós falávamos sobre o Cine, as ações do Cine por todo o estado de Alagoas, promovendo cursos para segmentos que até então não tinham essa oportunidade. A cada ida ao município, o Cinemóvel conta com o apoio também das prefeituras nessas atividades? Sim. É interessante porque alguns municípios, eles têm as suas particularidades. E é em cima dessa necessidade de cada município que o governo de Alagoas ele trabalha para gerar essa empregabilidade. A política pública do trabalho, dentro dos serviços da secretaria, a gente poder gerar essas oportunidades, abrir frentes para que o trabalhador alagoano ele possa ter acesso, e não só o acesso, mas o acesso com qualidade. O governo de Alagoas, o governador Paulo Dantas tem sido muito incisivo e tem trabalhado muito para atrair os investidores. E nós temos hoje, como falamos anteriormente, no bloco anterior, sobre a rede hoteleira, resorts, grandes hotéis. Novas construções. Novas, gigantes. Coruripe é um exemplo disso. E temos outros também. Japaratinga tem um resort novo que está sendo construído, Barra de Santo Antônio e tantos outros lugares. E aí há essas particularidades. Essas cidades precisam de mão de obra voltada para a rede hoteleira. Qualificadas nesse sentido. Qualificada. Né? E aí nós temos outros municípios que ainda não é tão desenvolvido e a gente leva oportunidades para os autônomos. Vejam só, nós fizemos recentemente um curso no município de Traipu. Estivemos lá. E um curso que muitas vezes as pessoas dizem, não, esse eu não quero no nosso município. Lá foi recorde de inscrição. Precisamos abrir uma nova turma, curso de doces e salgados finos. Vejam só. A cidade não dispõe de uma boa cozinheira, uma pessoa que cria isso. E as pessoas dizem, não, isso é um curso que a gente já tem. Lá não. Lá foi. E cada lugar, cada localidade, cada cidade tem a sua particularidade. Quando a gente recebe um prefeito, recebemos um secretário que vem solicitar as ações do Emprega Mais Alagoas, a gente passa a entender. Recebemos Quebrangulo, foi o vice-prefeito, teve com a secretária,
e aí a gente já entende que lá em Quebrangulo a necessidade é outra. Nós estamos trabalhando agora uma ação para o sertão, especificamente para a bacia leiteira, onde nós queremos pegar o sertanejo e que ele possa se qualificar na ordenha, que ele possa se qualificar na inseminação e aquela mão de obra que nós teremos daqui mais um pouco de tempo, 1 bilhão de litros de leite. Isso vai impactar na produção, não é? E a gente precisa dessa mão de obra qualificada. Como eu estava falando, o governador, ele trabalha atraindo esses investimentos. E a Secretaria do Trabalho, com a Política Pública do Trabalho, ela tem como diretriz qualificar a mão de obra do alagoano. Então, cada município, cada localidade, ela tem essa necessidade. União dos Palmares, recebemos lá o prefeito Júnior e falamos sobre o curso de gestão de redes sociais. E aí o jovem lá do bairro tem um celular, tem um smartphone. Subutilizados. E ele, apenas para olhar TikTok. Instagram, TikTok, porque ele não vai ganhar um dinheiro com aquilo. Com aquele curso, ele passa a gerar dentro do próprio bairro uma fonte de recurso, de renda. Ele vai numa padaria, oferece lá ao dono da padaria, deixa eu fazer aqui você fazendo esse pão, vamos criar o seu Instagram, vamos fazer aqui, mostrar a fachada. A divulgação. Pois é, e aí ele passa a ter uma renda que ele não tinha. Então, cada município tem a sua particularidade, cada localidade, a gente sabe dessa necessidade e cria um curso novo para atender essa demanda. Adequada à demanda, né? Secretário, pode-se dizer que hoje essas preocupações, né, nos últimos 3 anos se observa isso, de crescimento econômico das regiões do Estado, está se colocando de uma forma mais, digamos assim, democrática, porque até então, só o litoral norte, quando se fala em desenvolvimento, a gente remete imediatamente ao turismo, né? Então, nesse sentido, democratizou-se as ofertas para o desenvolvimento. Pois é. Quando nós temos estradas de ponta a ponta reformadas, aptas a receber um transporte, quando a gente tem a segurança pública atuante, quando a gente tem uma saúde que é aberta ao cidadão que precisa, quando a gente tem a melhor educação, isso tudo atrai o investidor. Vamos falar um exemplo de Palmeira dos Índios. Recentemente, e foi lançado há pouquíssimo tempo, uma empresa que vai gerar 1.200 empregos diretos. Vejam só que bacana. Então, a gente tem o sertão com as suas áreas que estão sendo aproveitadas, onde tem a água do São Francisco, a fruticultura, a região do Agreste. Então, hoje Alagoas, ela tem esse crescimento como um todo. A Zona da Mata, a gente tem ainda a pecuária, apesar de a cana-de-açúcar ainda ser muito forte no nosso estado, mas assim, outras culturas estão sendo implantadas e isso multiplica as possibilidades de crescimento econômico em várias áreas, em vários setores. A gente sabe que isso é muito bom e esse número tem sido determinante para que o nosso estado, desde o ano passado, tivesse um número histórico na menor taxa de desemprego de toda a história. Que maravilha. Isso, e nós continuamos pontuando, né? Fomos no Nordeste, o município... Isso é um desafio, não é? Um desafio diário. Vejam que responsabilidade tem em atrair esses investidores e não só atraí-los, mas a gente poder entregar uma mão de obra com qualidade, com pessoas qualificadas, para que essa engrenagem ela possa girar e a economia do Estado permanecer com esse crescimento. Isso é política pública, né, que se coloca como prioridade. Aí eu pergunto, em relação às ações da Secretaria, elas são realizadas com outras secretarias de Estado? Sim, nós temos ações integradas com
com várias secretarias. Eu acredito que com todas elas, porque Depende da natureza. a né? secretaria da pessoa idosa, o idoso precisa trabalhar. A secretaria da pessoa com deficiência, o deficiente, a pessoa portadora de deficiência precisa trabalhar. A juventude precisa trabalhar. Aquele cidadão, aquela pessoa que passou no sistema prisional ou que está lá dentro, precisa trabalhar. A mulher que sofreu violência, ela também precisa trabalhar. O cidadão como um todo. Então, a Secretaria do Trabalho, ela é transversal com todas elas. Fizemos recentemente um projeto junto com o secretário Diogo Teixeira, de ressocialização, aonde até o final do ano passado, 2024, dezembro, tinham 150 pessoas que estão em egresso. Em egresso é aquela pessoa que já pagou sua pena, que não deve mais nada Mas continua no à sistema justiça. prisional, né? Ele passou por termo de cooperação, onde ele paga a pena, ele tem uma disponibilidade de trabalho, mas o que está em egresso, ele já saiu. Ele está livre, não deve mais na sociedade. E aonde está o emprego para ele continuar trabalhando? Aí levamos o Cine Móvel, É difícil. fizemos uma grande ação lá na Fernandes Lima, na área que eles têm lá das séries, não recordo o nome agora, e fizemos lá, juntamos essas 150 pessoas e disponibilizamos essas vagas. E aí tornou-se uma prioridade. É uma oportunidade única, né, secretário? Verdade, verdade. Porque acreditar alguém que saiu do sistema prisional deve ser uma tarefa hercúlea para quem vai tentar fazer isso sozinho, sem o apoio do Estado. Pois né? é, e a gente sabe quão difícil é, como as pessoas sofrem uma discriminação, como as pessoas têm essa dificuldade de serem inseridas. Uma nova chance. Uma né? nova chance, uma nova oportunidade. E aí está, mais uma vez, a Secretaria do Trabalho desempenhando esse papel. Outro grande feito da Secretaria do Trabalho é nós colocarmos dentro das empresas, a gente intermediar essa mão de obra no mundo do trabalho da pessoa em situação de rua. E nós estamos fazendo isso. Que maravilha. De que forma, secretário? Nós temos exemplos. Fomos para um abrigo há um tempo atrás e recebemos da Defensoria Pública alguns nomes de pessoas, porque também a gente sabe que não são todos que têm essa predisposição. E aí a gente alerta, a gente pede para que a pessoa se disponha, tenha uma força de vontade para voltar ao mercado de trabalho, para ter uma vida digna. E são muito jovens que a gente Muita encontra gente. dormindo nas calçadas. Pois né? é. E quando se envolve com drogas, Piora a situação. aí piora ainda mais. Mas a gente sabe que sempre tem uma oportunidade para aquele que busca. E a gente, através desse programa, nós conseguimos colocar no mercado de trabalho, agora recentemente, 11, 12 pessoas que viviam nessa situação de rua e que terão uma nova chance na vida. Vejam só, isso para a gente é uma alegria muito grande. É um trabalho junto com o Tribunal de Justiça, com o Pop Rua, a gente consegue aí, com a Secretaria de Direitos Humanos, a gente faz esse trabalho também. Então, é por isso que a Secretaria do Trabalho, ela se torna transversal com todas as secretarias. E sim, a gente consegue levar a política pública do trabalho, empregabilidade, para todo o Estado e através de todas as secretarias. Pois é, a forma correta, a transversalidade, ela é indispensável para essas políticas públicas darem certo e não ter tempo de finalização, né, secretário? É isso. Tem que se tornar algo permanente. Tem que ser política pública permanente, isso mesmo. E como determinação do governador Paulo Dantas, ele que tem uma sensibilidade incrível em cuidar das pessoas, isso para ele é determinante. E isso para a gente é missão. Nós temos isso como uma determinação. Não tem dia, não tem hora, a gente precisa que aconteça. E a gente precisa também que o bom exemplo ele seja levado para que isso possa crescer ainda mais. As pessoas precisam ter conhecimento do trabalho da Secretaria, do Trabalho, Emprego e Qualificação, aquilo que a Secretaria tem feito, porque disso surgem novas ideias. Quando começamos a receber prefeitos e secretários dos municípios, outros assistiram, viram nas redes sociais, eu vou querer levar para o meu município.
aí manda ligar, ó, eu quero também levar para... Então, assim, nós temos uma agenda para esse ano muito apertada. E com isso, quem ganha é o cidadão do nosso estado, é o alagoano, a alagoana, que é quem vai receber todo esse carinho do governo do estado, todo esse trabalho e que vai resultar de forma muito positiva na vida das pessoas. Que trabalho belo realizado pela Secretaria, pela CETEC. Quando se fala CETEC, a pessoa nem mensura que secretaria é, né? Pelas iniciais. Mas é isso aí, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação. Secretário, lamento informar que estamos no minuto final, no final do minuto final do nosso programa. Algumas considerações? Primeiro, dizer que o nosso trabalho, iniciamos o ano, estamos no mês de março, abril agora, e nós temos ainda até o final desse ano metas a cumprir, e tudo isso será levado de forma muito séria e muito célere para que as oportunidades de trabalho elas possam chegar lá na ponta. Aquelas pessoas que precisam, que têm aquela dificuldade em ter oportunidade de emprego. Mas nós estamos ali, buscando essas oportunidades e entregando para os alagoanos de todo o estado, de todas as regiões. Obrigada, secretário, por sua participação e boa sorte nessa política pública tão necessária ao estado de Alagoas. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até logo mais. Obrigada.